Você sabe o que é um paradigma? É um modelo, uma espécie de padrão a ser seguido sem muito questionamento. Na comunidade científica, um paradigma é um conjunto de pressupostos compartilhados por cientistas num determinado momento histórico. Você quer ver? Até o final da década de 60, nenhum cientista acreditava que o homem chegaria à Lua. Pois em 1969, Neil Armstrong deu um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Você quer ver outro exemplo? No século II d.C., Ptolomeu espalhou que a Terra ficava no centro do universo. Quase 2000 anos depois, estabeleceu-se, como sabemos hoje, que é o Sol quem fica no centro do sistema. E você sabe quem conseguiu provar isso? Galileu Galilei, nosso personagem de hoje do Globo Ciência. Galileu, como bom cientista, era um curioso. Mais do que isso, gente, ele era metido. Quando ele soube que um artesão holandês havia construído um tubo óptico que aproximava a visão de objetos distantes, ele foi lá averiguar e não se contentou. Construiu sua própria luneta, só que com uma capacidade de aproximação de até 30 vezes. E foi de luneta em punho que o nosso Galileu Galilei se tornou responsável por uma das maiores quebras de paradigmas de todos os tempos. Observando o céu agora com uma lente de aumento, Galileu conseguiu enxergar coisas incríveis e que tiveram grande impacto na época. Afinal, ele atacou várias crenças. Galileu mostrou, por exemplo, que a superfície da Lua era coberta por vales e montanhas, descobriu que Saturno tinha anéis em volta dele e que a Via Láctea tinha um número enorme de estrelas. E, por fim, Galileu constatou que Júpiter possuía 4 luas girando ao seu redor. Fato que abalou a ideia de que os planetas giravam em torno da Terra. Pouco tempo depois, Galileu anunciou que Vênus, assim como a Lua, apresentava fases que iam do formato de foice ao disco total. Foi isso que, para Galileu, comprovou a tese de que os planetas giravam em torno do Sol. Vocês prestaram atenção no que eu falei, né? Eu disse comprovou a tese. É muito comum atribuir a descoberta do sistema heliocêntrico a Galileu, quando, na verdade, o primeiro a ter coragem a propor essa heresia foi o polonês Nicolau Copérnico, quase 100 anos antes. Copérnico foi um astrônomo e matemático que, por volta do ano de 1500, de fato desenvolveu a teoria heliocêntrica do sistema solar, contrariando a então vigente teoria geocêntrica. A descoberta foi o ponto de partida da astronomia moderna. Só que, do ponto de vista experimental, o sistema de Copérnico não era melhor do que o de Ptolomeu. Copérnico sabia disso, mas não conseguiu apresentar nenhuma prova de observação e acabou fundamentando seu feito em argumentos de que seu sistema era mais completo e elegante. Claro que não colou, né? Daí a necessidade de Galileu entrar em cena e mudar de vez aquele paradigma defendido, inclusive de forma feroz, pela Igreja Católica. Afinal, se Deus criou o homem e o colocou na Terra, então a Terra deveria estar no centro do universo. Vamos fazer o seguinte, a gente continua essa prosa com um especialista. Vem cá. O apoio da Igreja foi um dos motivos para que o sistema geocêntrico perdurasse tanto. Mas será que havia outros? Eu vou conversar com o físico e filósofo Júlio Vasconcelos, da Universidade Estadual de Feira de Santana. Por que a ideia de que a Terra ficava no centro do universo perdurou por quase 2000 anos? A ideia contrária, a ideia de que a Terra se move, foi defendida pelos pitagóricos. Mas o grande filósofo Aristóteles apresentou razões terríveis contra ela. Também o astrônomo Ptolomeu, séculos depois, argumentou contra muito pesadamente. De modo que a Igreja Católica vem colocar apenas o golpe final contra a ideia do movimento da Terra. É preciso se dizer também que nada evidencia que a Terra se move. Se alguém disser que percebe que a Terra se move, que sente que a Terra se move, tem que internar esse cara no manicômio, né? A gente não tem nenhuma percepção do movimento da Terra. Além da Igreja, existiam outros motivos? Por exemplo, um dos argumentos dados pelo astrônomo Ptolomeu, apoiado na física de Aristóteles, dizia que, como a Terra é muito mais pesada que as outras coisas, caso ela se movesse, ela deveria se mover com velocidade muito maior que eu e você. Então a gente ficaria para trás, né? Isso é uma razão terrível contra o movimento da Terra. E do ponto de vista filosófico? Os argumentos são sempre de caráter cosmológico mesmo, principalmente. E é preciso dizer também que Ptolomeu faz um sistema astronômico muito bom, muito preciso, muito sofisticado, geocêntrico, capaz de prever posições planetárias com anos de antecedência. Quer dizer, não há
motivos para abandonar a posição geocêntrica, até a ousadia de Copérnico, né? O que tinha de novo na teoria de Copérnico? Essa ousadia de pretender simplificar e melhorar o brilhante sistema de Ptolomeu, introduzindo essas hipóteses do movimento da Terra, do movimento de translação, rotação e um terceiro movimento também. Eu queria que o senhor fizesse uma comparação entre as teorias de Copérnico e Ptolomeu. Um era mais complexo que o outro. O que acontecia? Ambas são teorias matemáticas, sofisticadas. Copérnico conseguiu simplificar, ter menos círculos, menos complicações matemáticas. Houve algumas melhorias no tocante à precisão também. Esses círculos em torno do Sol que você fala? No caso de Copérnico são em torno do Sol, no caso de Ptolomeu são em torno da Terra, né? E o que Galileu acrescentou? Em termos astronômicos, praticamente nada. O trabalho dele é de outra ordem. Ele torna a ideia copernicana plausível. Ele combate fortemente no sentido de convencer seus contemporâneos de que nós podemos estar em movimento. E ele, em 1610, num livro que agora comemora 400 anos, ele apresenta as descobertas que fez pelo telescópio, com coisas espantosas como as montanhas da Lua, os satélites de Júpiter, que contribuíram para acabar com a distinção que havia entre céu e terra, né? Essa distinção tem na cosmologia aristotélica. Terra é terra, lugar da imperfeição, das coisas que nascem e morrem. O céu não, é o lugar da perfeição. Por isso também não fazia sentido colocar a terra nos céus, né? O mais irônico disso tudo é que Galileu era um cristão fervoroso e tinha 2 filhas freiras. Ele sofreu muito com as suas ideias conflituosas. Imagina só, ser protagonista do que é considerado o maior escândalo da cristandade. Para não ficarmos só na imaginação, a gente vai tentar colocar em prática. O Globo Ciência entrevista agora uma pessoa que também quebrou paradigmas. Nosso bate-papo é com um astronauta. 29 de março de 2006. Nesta data, o astronauta Marcos Pontes se tornou o primeiro brasileiro a ir para o espaço. Eu estou em São Paulo, no bairro do Butantã, e eu vou conversar com ele. Vamos lá. E aí, Marcos? Conta pra gente como é que foi isso, né? Afinal, muita gente não acreditava que um brasileiro pudesse chegar tão longe e você chegou. Pois é, olha, essa história é longa. Ela começa lá em Bauru. Essa mesma desconfiança de que não vai conseguir. Eu lembro que eu trabalhava na rede ferroviária federal lá, como eletricista aprendiz. Esse foi meu primeiro emprego. Eu falava assim, pessoal, olha, eu quero ser piloto. E ninguém acreditava, né? Acho que tinha só a dona Zuleika lá, minha mãe em casa, que ela falava assim, olha, não, se você estudar, se você persistir, você vai conseguir chegar onde você quiser. E assim a vida foi, né? Comecei lá com 14 anos, eletricista aprendiz. Depois entrei na Força Aérea. Fui da Força Aérea até 98, que eu tinha atividade militar na Força Aérea. Em 98 eu fui selecionado para um concurso público, né, pela Agência Espacial Brasileira, para participar do programa da Estação Espacial Internacional como astronauta, representando o Brasil. E desde então eu tenho ficado à disposição da Agência Espacial. Em 2006 eu fiz o primeiro voo e continuo lá em Houston à disposição do programa espacial para outras missões também. Eu estou aqui no Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e eu vou ver o que o povo pensa sobre esse negócio de viajar para o espaço. Vamos conferir. Você toparia fazer uma viagem para o espaço? Cara, claro. Estar mais perto, talvez, de uma supernova. Algo muito grande, azul. Eu acho que eu ficaria deslumbrado. Testar algumas leis da física que é difícil de serem testadas aqui. Eu pensei em fazer astronomia. Deve ser uma coisa linda de se ver. Criam-se paradigmas em relação a tudo. Filhos, família, sociedade, trabalho, dinheiro, o modo de se vestir. Agora, olha só. Não dá para negar que nós temos uma tendência de julgarmos uns aos outros em função de paradigmas internos e pessoais. É ou não é? No próximo bloco, não percam o julgamento de Galileu pela Inquisição da Igreja Católica. Não sai daí não, porque a gente volta já já. É rapidinho. Pobre Galileu acabou sendo condenado como um herege pela Igreja Católica. Mas a verdade, gente, é que ele já vem arrumando encrenca há um bom tempo. Além das provas que ajudaram a mudar o centro do nosso sistema, esse físico, matemático, astrônomo e filósofo fez uma série de outras descobertas revolucionárias. O italiano Galileu Galilei fez seus primeiros estudos em Pisa, onde nasceu, e chegou a frequentar a faculdade de medicina.
mas logo largou a vida universitária para estudar por conta própria em Florença. Lá teve que dar aulas para sobreviver, mas acabou acolhido pelos intelectuais da época. Tanto que foi convidado pelo Grão-Duque da Toscana para trabalhar como matemático na Universidade de Pisa. Então voltou à terra natal, mas logo transferiu-se para Pádua, onde viveu por 18 anos e realizou a maior parte de suas experiências. Nosso italiano arretado desafiou vários conceitos físicos da época. Seu experimento mais famoso é o que prova que os corpos caem com aceleração constante, independentemente do peso, quando jogados de um plano inclinado e sem atrito. Eu estou aqui numa sacadinha, no tradicional Pelourinho, na cidade de Salvador, e reza a lenda que Galileu Galilei fez uma experiência como essa aqui, ó, no alto da Torre de Pisa. Bom, gente, eu juro que eu tentei encontrar uma torre torta por aí, mas não achei. Em compensação, o professor de História da Física, Fábio Freitas, aqui da Universidade Federal da Bahia, resolveu dar uma de Galileu com a gente, só que num ambiente mais reservado. Tudo bem, professor? Tudo bom, Alexandre. A gente preparou para vocês o seguinte: a experiência contém um plano inclinado e uma bolinha, né? Uma bolinha como essa aqui, que a gente vai soltando aos poucos para cronometrar a aceleração, não é? Isso. A gente tem aqui o ponto de chegada da bolinha. A bolinha a gente primeiro vai soltar ela aqui, desse primeiro intervalo de 45 centímetros. Depois a gente tem esse segundo intervalo de 90 centímetros e esse aqui o maior de 135 centímetros. Vamos ver, professor? Vamos, sim. Então, em 45 centímetros, vamos ver quanto tempo ela demora para descer. Bom, quantos segundos? Ela demorou 1,9 segundos. Então a gente coloca aqui, 1,9. Ah, esqueci de uma coisa. Galileu, nos seus estudos, viu que havia uma relação entre o tempo, né, a variação da distância percorrida sobre o tempo ao quadrado. Parece ser difícil, mas não é não. A gente, quando vê uma fórmula matemática, a gente fica meio cabreiro, mas não é tão difícil. Vamos lá, explica pra gente, professor. Essa variação daqui, dá pra ver aqui nesse quadro aqui, ela equivale a uma constante, não é? Isso. O que o Galileu conseguiu perceber é que quando você tem essa relação entre a variação do espaço e o tempo que ele levou para percorrer isso aqui, isso sempre vai ser proporcional a uma constante. Que seria a aceleração. Isso, essa constante é proporcional à aceleração da gravidade. Então vamos tentar agora com 90 centímetros? Vamos ver. Qual foi o tempo? Deu 2,7. Então vamos anotar aqui, 2,7. Vamos pegar agora o último intervalo, 135. Bom, esse último deu 3,3. 3,3. Se a gente pensar aqui, é um cálculo, né? Nessa razão daqui, quanto é que daria essa razão? 45 dividido por 1,9 ao quadrado. Se a gente aproximar um pouquinho, a gente vai ver que dá 12 nos três casos. Então, por aproximação, daria 12. Então, daí ele provou que o ΔS, quer dizer, a variação do espaço sobre o intervalo de tempo ao quadrado, daria uma constante que seria a aceleração. Nesse caso aqui, a aceleração se mantém igual. Isso, exatamente. Então, existe também uma relação de proporção entre a distância percorrida e o tempo. Isso. Então, só que o que vai acontecer aqui, enquanto esse aumento aqui, ele se dá no valor da própria distância... De 45. De 45 para 45, com o tempo a gente precisa pegar o valor ao quadrado. Se a gente for 1,9, 2,7, 3,3, não dá o mesmo intervalo. Mas se a gente pegar o valor disso elevado ao quadrado, esse intervalo vai permanecer constante. Que é por isso que essa divisão aqui sempre dá uma constante. Daí ele concluiu que os corpos caem em movimento uniformemente acelerado. Agora vamos supor, se a gente fizesse essa experiência aqui num plano mais inclinado, o que aconteceria? Então, o que aconteceria é que esse tempo de queda aqui, ele seria um pouco menor, ou seja, a bolinha ia percorrer esse espaço mais rapidamente, mas ela ia percorrer mais rapidamente em todos os casos, então a gente ia ter uma constante aqui diferente, mas ia continuar sendo uma constante nos três casos. Então, num movimento uniformemente acelerado ou variado, a gente tem uma relação de proporção entre a distância e o intervalo de tempo, e a aceleração se mantém constante, seja qual for o plano, né, mais ou menos inclinado, e seja qual for o peso do objeto, não é isso? Isso, exatamente.
E com esses estudos do movimento, Galileu se aproximou do que mais tarde se tornaria conhecido como primeira lei de Newton. Explica pra gente. Bom, antes do Galileu, a gente acreditava que para um corpo continuar em movimento, você tinha que sempre ter uma força atuando sobre ele. O que o Galileu conseguiu entender é que se um corpo tiver em movimento e não tiver nenhuma força para parar ele, nem para acelerar ele, ele vai continuar em movimento. Da mesma forma que se tiver alguma coisa parada, se você não tiver nenhuma força atuando sobre ela, ela vai continuar parada. Isso que a gente entende como inércia. Para você ver, o bafafá do novo modelo cosmológico foi tão grande que até hoje não houve outro igual. Em 1616, o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, pronunciou-se sobre a teoria heliocentrista e deu um chamadão em Galileu proibindo de divulgar ou ensinar suas ideias. Se você acompanhou o programa até aqui, dá para imaginar que o nosso personagem não obedeceu às ordens da igreja. Resultado, foi condenado. O trabalho que levou Galileu à condenação foi Diálogo. Escrito sob a forma de uma conversa entre 3 pessoas, o livro confrontava as visões de mundo de Ptolomeu e Copérnico. Esse livro alcançou grande notoriedade e em 1633 o tribunal impôs prisão domiciliar perpétua ao astrônomo. Já suas obras foram incluídas no Índex, a lista dos livros proibidos pela igreja. Lido o veredito, comenta-se que Galileu teria murmurado a seguinte frase: no entanto, ela se move, referindo-se à Terra. Abusado, né? Atrevido até o fim esse nosso Galileu. Falando nisso, há muitos equívocos em relação à morte de Galileu. Não foi ele, gente, o cientista queimado vivo, e sim Giordano Bruno, por defender ideias semelhantes. Ele morreu em casa, rodeado por uma filha e seus discípulos, e seu corpo foi enterrado na mesma basílica em que jaz Michelangelo, em Florença. Mais de 3 séculos depois, e a igreja reviu suas posições. Em 1999, Galileu foi absolvido. E hoje, como é que ciência e religião convivem? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu estou aqui no Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular do Câncer, na UFRJ, e o nosso entrevistado é o bioquímico Franklin Runjanek. Professor, quais são as próximas fronteiras da ciência, né? Quais os próximos paradigmas a serem quebrados? A ciência produz sempre novos paradigmas, né? E a religião, dentro do possível, tenta se adaptar e tenta conciliar posições extremas, né? Então, hoje em dia, convive-se melhor com a religião. Eu falo religião sensu lato, né? No sentido de que raramente alguém vai para a fogueira por advogar uma causa científica, né? Que seja contrária ao dogma religioso. Mas hoje em dia eu diria que os próximos paradigmas seriam, primeiro, investigação da vida extraterrestre. Isso seria uma coisa extremamente interessante do ponto de vista científico, que talvez em breve nós tenhamos que lidar com, e isso vai levar no bojo a própria religião também. Esse é um aspecto importante. O outro é entender que a vida, conforme nós conhecemos aqui na Terra, né, é o único local onde a gente conseguiu identificar a vida, ela, na verdade, ela dispensa um planejador. É uma vida que, segundo a ciência, foi formada ao longo de bilhões de anos, né? E hoje em dia ela assume várias formas diferentes e a gente tem que aceitar, esse talvez seja um ponto espinhoso, que essa vida se formou aleatoriamente na ausência de um planejador. Mudar um paradigma é difícil, já que em geral está enraizado no inconsciente e por vezes não sujeito a questionamento ou atualização. No meio científico isso ocorre. Você quer ver um exemplo? O próprio Einstein, que revolucionou conceitos da física, não aceitou. Ele teve dificuldades em aceitar a revolução seguinte, a da mecânica quântica. Mas isso é papo para outros episódios. Por enquanto, a gente fica com o nosso amigo Galileu e a sua crença de que não se deve confiar cegamente em opiniões. A ciência só deve ser validada por meio de experimentos. O programa encerra por aqui e até semana que vem. Tchau!